Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. A gente está falando aqui do imposto de renda. O imposto de renda, ele é um imposto federal, portanto, de competência da União. E como o próprio nome dele já diz, ele recai sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Uma coisa que eu sempre falo em sala de aula com os alunos na hora de explicar essa parte é que o imposto de renda, ele é absolutamente sem preconceitos. Não importa de onde veio, qual é o nome, como é que a gente recebeu aquele provento, não interessa. Ele não tem preconceito com nenhum. Na hora que você auferiu renda, tem que pagar o imposto de renda. Essa é a regra. E, naturalmente, existirão algumas exceções, aquilo que a gente chama de isenção ou de renda não tributável, mas essas são exceções e serão tratadas de forma específica por outras legislações. Mas, de modo geral, o imposto de renda recai sobre absolutamente toda aquela renda que a gente auferiu. O conceito mais detalhadamente é se aquela renda que você auferiu, aquela coisa, aquele dinheiro que entrou para você, ainda que virtualmente, ainda que não fisicamente, significa um acréscimo patrimonial, ou seja, se aquilo aumentou o seu patrimônio, então incide imposto sobre a renda. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou rendimentos oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido nesse artigo. Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Isso significa que eu vou ter pelo menos essas três formas diferentes de identificar qual é o montante sobre o qual vai incidir a alíquota do imposto de renda na nossa base de cálculo. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto, cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Aqui nós temos algumas informações interessantes sobre o contribuinte. Primeiro de tudo, quem é a pessoa que paga, que arca com o imposto de renda? O titular da renda, aquele que recebeu, auferiu receitas que aumentam o seu patrimônio. O titular, essa pessoa é o contribuinte. Entretanto, a lei pode atribuir à pessoa que está pagando aquele dinheiro que vai representar a renda para outra, pode ser responsável legal por reter o imposto de renda, por desde na hora de pagar já segurar o imposto, a parcela do imposto e repassar para o Estado. É o que a gente costuma chamar de imposto retido na fonte. Eu que vou receber o dinheiro, o meu patrimônio que vai acrescer, é a mim que essa receita pertence. Só que a pessoa que está me pagando, por lei, ela é obrigada a reter o imposto que eu vou ser obrigada a pagar quando receber aquela renda. Então, se eu tenho R$1.000 a receber, hipoteticamente, e o imposto de renda daqueles R$1.000, nesse nosso exemplo, é de 10%, então R$100 vai ser imposto de renda. Se a minha fonte pagadora tem a obrigação de reter o meu imposto de renda, por lei, eu vou receber apenas R$900, R$100 ela vai reter e repassar aos cofres públicos. Isso significa que o contribuinte mudou? De modo algum, mas a lei atribuiu a responsabilidade de retenção do pagamento à fonte pagadora
da Receita. O CTN se encerra por aqui nas considerações sobre o imposto de renda, mas na Constituição Federal existem ainda vários outros elementos e eu gostaria de destacar 3 que são características fundamentais do imposto de renda. No artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, a gente vai ter essas 3 características citadas. Primeiro, generalidade. O imposto de renda abrange todos os contribuintes, todos os estabelecimentos, sem distinção de hipótese de incidência. Ocorreu a oferição de renda, ocorre imposto de renda. 2. Universalidade. Esse imposto recai sobre absolutamente todos os tipos de rendas, sem distinção. Contribuinte auferiu, não importa de que origem teve aquilo lá, se não for abarcado por uma imunidade, isenção ou não incidência específica, incide imposto de renda. Então, generalidade sobre todos os contribuintes, universalidade sobre todos os tipos de renda. E 3. Progressividade. Quando a gente vê a lei dizendo que o imposto deve ser progressivo, a gente entende que 2 variáveis devem se acompanhar, de modo que, enquanto uma cresce, a outra cresce ao mesmo tempo. E geralmente essas variáveis são alíquota e base de cálculo. Conforme a base de cálculo aumenta, a alíquota também aumenta junto, e aí a gente vai numa progressividade. Por fim, e ao encontro desses 3 elementos, o imposto de renda também atinge aquela renda obtida no exterior, via de regra. Até por isso, alguns países firmam tratados para evitar a bitributação. Quando o Brasil não tiver tratado específico com algum país, aí infelizmente pode ocorrer de tributar a receita lá, na origem, exterior, e aqui, quando entrar o dinheiro no radar brasileiro. Quando tiver algum tratado internacional para evitar que isso aconteça, então vai ser tributado só em um ou só em outro. Mas, via de regra, o imposto de renda também incide sobre essas rendas auferidas em qualquer lugar do país, desde que seja um contribuinte obrigatório pela legislação brasileira.